Olá pessoal, paz de Cristo. Esse módulo nós vamos tratar mais precisamente da identidade e ansiedade, de forma mais conectada agora, mais direta ainda. E nessa primeira aula eu quero falar sobre a nossa identidade geral. Por quê? Eu sempre, quando penso em identidade, eu falo da nossa identidade geral e específica. Vocês vão entender o que eu estou querendo falar com isso, o que eu estou querendo dizer com isso. Mas no primeiro momento, eu vou falar aqui apenas da identidade geral. A identidade geral é aquilo que todos nós em Deus somos. Todos. É a identidade que Deus deu para todo aquele que nele anda e vai usufruir dele. Todo aquele que usufrui da paternidade dele experimenta essa identidade. Nem todos sabem disso e não usufruem dessa identidade, mas todos aqueles que andam nele vão usufruir dessa identidade que foi dada por ele mesmo. A primeira delas está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, essa identidade de sermos a imagem, nós falamos isso nas primeiras aulas, né? A imagem, a semelhança. Eu até falei que a semelhança fala de um caráter. E a imagem fala da manifestação das obras, dos frutos desse caráter. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando não nos vemos sob as lentes de Deus, nós estamos indo contra o plano de Deus, o propósito eterno de Deus. Estamos indo contra a nossa verdadeira origem. Não confundamos. Tem coisas que nós nos tornamos e dizemos que nós somos aquilo. Todas as vezes nós falamos assim: eu sou irritado, eu sou irritada. Muitas das vezes eu acho que eu sou rabugento mesmo, eu não tenho paciência. E a gente chama isso de a minha identidade. A gente fala assim: eu sou. Não, eu sou doente mesmo. Não, é a minha depressão, a minha ansiedade, o meu transtorno. A gente vai chamando de nossos diagnósticos que os homens deram. E a gente vai começando a se perceber, se enxergar a partir dos diagnósticos que nós recebemos. Quando eu começo a me ler, me enxergar, me auto-intitular, me auto-rotular com os rótulos que me deram, com os diagnósticos que me deram, ainda que a gente respeite, mas a gente não pode se conformar com os rótulos ou com diagnósticos, ainda que sejam diagnósticos, numa perspectiva humana, verdadeiros. Não estou falando para desconsiderar, só estou dizendo para a gente não se apegar e não se ver com esses olhos. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Não é minha depressão, não é minha ansiedade, não é meu pânico, não é meu câncer, não é minha diabetes. Não é nada disso. Não é seu, não. Não toma posse dessas coisas para a sua vida. Não se veja como alguém que é portador da imagem e semelhança. Ele disse: já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós já fomos. Nós estamos assentados com Ele nesse lugar. Espiritualmente, nós estamos assentados. Nós estamos no lugar onde tudo está pronto. E se nós já estamos num lugar onde tudo está pronto, o que nos cabe? Trazer existência, provocar isso. Eu chamo isso de fazer um download. É clicar, dar um clique. Quando a gente dá um clique, há um download daquilo que está no céu, vem para a terra. E a gente precisa provocar a cura, provocar a mudança, provocar a transformação com atitudes. Exemplo, cura. Para pensar como é que os apóstolos se moviam em cura. Eles não conversavam com as doenças. Eles declaravam: sai agora em nome de Jesus.
sai dele agora em nome de Jesus. Dava um comando. Ele não pedia para Deus tirar, para Jesus tirar, para o Espírito Santo tirar a doença. Eles falavam, sai em nome de Jesus. Porque eles receberam autoridade para isso. Só que esse caminho é de perseverança. Nem sempre é instantâneo que vai sair. Dá comando para a doença. Seja preciso. Conheça o que aquela doença significa e dê comandos precisos. Doença que está no câncer, está nos ossos, melhor dizendo, que está circulando em mim no local tal, fazendo isso. Sai daí agora em nome de Jesus. Eu estou fazendo um resumão só para te dizer, que você precisa se aprofundar nisso, mas só para te dizer que você tem que governar sobre isso, dar uma ordem, dar uma palavra de ordem. Porque Jesus disse, curai enfermos, expulsai demônios. Ele não disse para pedir a ele para curar, ele disse curai. Vocês mesmos exerçam essa autoridade, vocês mesmos curem. Não se conforma. Gente, esse assunto é mais profundo, muito mais profundo. Mas só estou querendo dizer uma coisa: identidade. Identidade. Aquilo no qual você se tornou, que não tem a ver com Deus, não é a sua identidade. Como eu disse no início, você não é irritado, você não é irritada, você não é sem paciência. Isso é uma identidade fake. Isso não é a sua verdadeira identidade. A sua identidade é um homem à imagem e semelhança de Deus, uma mulher à imagem e semelhança de Deus, um jovem à imagem e semelhança de Deus, um adolescente à imagem e semelhança de Deus. Deus te gerou para manifestar os frutos do Espírito. Fruto do Espírito vai contra esse lugar de impaciência, de irritabilidade. Eu sou grosso mesmo. Não, tu não é. Tu ficou por algum motivo. Então cabe agora você transicionar para outro ambiente. Lembra que eu falei do jejum nas aulas sobre disciplina espiritual? Pois é. Jejum coopere muito para o domínio próprio, para o domínio das emoções caídas, digamos assim, dos sentimentos caídos, das atitudes caídas. Controle sobre a carne. Jejum. Então, não tome para si uma coisa que não é você. Cuidado com os nomes que as pessoas te dão. Cuidado com os nomes que você dá aos seus filhos. Cuidado com a palavra que sai da sua boca a respeito dos seus filhos. Cuidado para não dar a eles um nome que não é deles, que não é o nome que eles têm em Deus. Declare sobre a vida dele aquilo que eles são em Deus, não aquilo que eles não são, por causa das suas mais experiências. Muitas das vezes você dá nome aos seus filhos ou a outras pessoas que você que não tem nada a ver com o que Deus disse, mas você dá esses nomes porque você só tem esse entendimento na sua mente. Então você libera sobre o outro o entendimento que você tem, mas isso não representa o que o outro é. Mas dependendo do outro, o outro vai tomar posse desse nome, dessa ideia, desse entendimento. Isso vai ferir o outro e pode desconfigurar o outro, principalmente filho, filha. Você tem um nome em Deus. Descubra esse nome nesse lugar. Lembra que eu falei das disciplinas espirituais? Nesse lugar você se enxerga, você se percebe. Ele é a luz. Como ele é a luz, quando você se relaciona com a luz, você se enxerga. Você se percebe e vê quem você é. Quanto mais nele, mais você se percebe. Mais você percebe as suas misérias e onde você tem que ser transformado. E nessa relação você vai descobrindo o seu nome em Deus. Peça a Ele revelação sobre qual é o seu nome para essa geração nele. O nome de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse é o nome dele. Por meio daquele nome ele tinha destino. Então, descubra o seu nome. Descubra o seu nome nele. Uma segunda coisa um segundo característica da nossa identidade, que eu disse que representa a nossa identidade geral, é o que Deus diz em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E vai dizer o seguinte: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Moisés no Monte Sinai. Vocês são sacerdotes. Vocês serão um reino de sacerdotes. O sacerdote
é aquele que faz conexão entre o homem, né, e Deus. Ele é um homem de conexão, mas sobretudo eu quero destacar a seguinte característica do sacerdote. O sacerdote, sobre todas as coisas, ele também é um homem de governo. Ele é um ministro governante. Ele é um homem de governo que governa em todas as áreas da sua vida. Então, você em Deus é um homem de governo. Como eu disse nas primeiras aulas, o governo não tem a ver com o cargo que você exerce, mas tem a ver com você estar exercitando aquilo para o qual Deus te chamou, independente do cargo onde você se encontra. José governou na prisão. Ele governou na prisão. José governou na prisão. Entende? Então, o governo não tem a ver com cargo. Tem a ver com estar manifestando aquilo para o qual Deus te chamou, independente do lugar onde você esteja, do cargo onde você se encontra. Não é o cargo que define quem você é, mas é a obediência àquilo que Deus está falando que vai definir quem você é. Você não é chamado a fazer tudo aquilo que você deseja, você é chamado a fazer tudo aquilo que o Senhor manda. E é nesse lugar que vai havendo cura. 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 Cura, inclusive, de enfermidades que alcançaram o seu físico, o seu corpo, as suas emoções, os desequilíbrios emocionais. Vai havendo cura. Cura. Muitas das vezes você ainda não recebeu uma cura no físico porque não perdoou alguém. E nesse lugar, a cura. A cura. No perdão, muitas das vezes você é curado no físico. Muitos ainda não receberam cura no físico porque não se permitiram perdoar. Então isso é governar. Governar é perdoar. Governar é fazer apenas aquilo para o qual você foi chamado a fazer e ficar contente nesse lugar. Sabe o que é o contentamento? É fazer o melhor que você pode com o que você é e com o que você tem. Nesse lugar há a provisão de Deus. Nesse lugar há a cura. No espírito, na alma e no corpo. Há uma cura integral. Então nós somos sacerdotes. Somos pessoas de governo. Somos gente de governo. Nós somos filhos. Então eu falei imagem e semelhança, somos. Falei de sermos sacerdotes, né? Homens de governo, homens e mulheres de governo. Mas falamos também de ser filho. 3 coisas. Em João, capítulo 1, eu vou ler mais uma vez, vai dizer, versículo 12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos filhos uma vez que a gente reconhece o Pai como nosso Pai. Eu posso estar aqui no ambiente, mas não reconhecê-lo como Pai. Eu posso não imaginar o pai biológico. Vamos supor que eu não conhecesse o meu pai biológico. Mas, porque Deus fez uma conexão maravilhosa, linda, eu reconheci ele numa cafeteria, sentado. Nunca tinha visto, mas em algum momento alguém me mostrou as últimas imagens dele. Eu nunca tinha visto pessoalmente, mas em algum momento, vamos supor que alguém colocou as imagens dele para mim, as últimas fotos, e eu vou numa cafeteria, como eu disse agora, e eu vejo ele ali, sentado. Se eu não tivesse visto a foto, eu ia estar diante do Pai, sem reconhecer aquele homem como meu pai, e, portanto, não ia usufruir da paternidade. Como eu reconheci ele como pai, e vamos supor que eu tenha me achegado a ele, agora eu vou usufruir dessa paternidade. Porque eu reconheci ele como pai, então eu vou usufruir dessa paternidade. Eu vou entender que tudo que é do pai é meu. Tudo que é do pai é nosso. Então a consciência de filho faz entender que tudo que é do pai é nosso. O escravo não.
O escravo, ele trabalha para ter. Ele tem que acumular créditos para ter. Então, o escravo, ele tem que fazer uma série de obras, uma série de coisas para obter algo. Ele precisa de fazer uma série de esforço, de movimento para obter algo. O filho, não. O filho tem a seguinte consciência: tudo que é do pai é meu. Então não há mais necessidade de eu me achegar ao pai para obter algo dele. Não há necessidade de eu chegar ao pai com segundas intenções, porque se já está claro que tudo que é dele é meu, então tira esse obstáculo da frente, que poderia me fazer buscá-lo com uma segunda intenção, e agora só resta a relação. Já que tudo que é dele é meu, então só me basta acessar ele, porque acessando a ele, acesso tudo que eu preciso. Mas esse acessar ele tem que ser com uma motivação inicial. Seguinte: acessar ele para conhecer o coração dele. Se eu acesso a ele para conhecer o coração dele, eu vou usufruir de todas as coisas. Porque acessando o coração dele, eu vou conhecer os princípios da palavra dele. Conhecendo os princípios da palavra dele, eu vou entender como ativar a área das finanças, como ativar a área que está conectada à cura de enfermidades, como ativar a cura. Acessando o coração dele, eu vou conhecer como ativa. Eu vou viver essa palavra de que tudo que é dele é meu. Tudo que é dele é nosso. É assim que acessa. Acessando ele, eu acesso princípios. Vivendo princípios, eu ativo coisas. Eu faço downloads de realidades espirituais que já estão prontas e trago a existência dessas realidades aqui para a Terra. Que seja assim sobre a sua vida. Essa aula é sobre a identidade geral. Imagem e semelhança, sacerdote e filhos, e não escravos. Eu elenquei 3 características básicas, que todos nós, por isso que eu falo identidade geral, todos nós somos isso nele. Que Deus te abençoe. Vamos prosseguir.